Deus tinha dado ali um dom excelente a José, interpretação de sonhos. Ele deu também ao nosso irmão Daniel. Era outro jovem que interpretava sonhos também. Mas aqui nós estamos falando sobre José. E ele fez. E usou ali a interpretação dos sonhos, a começar ali na própria prisão. E ele interpretou, mas uma coisa que me chamou a atenção, aqui, em Gênesis, certo? O capítulo 40, é que chegou um momento onde o copeiro-chefe, ele teve um sonho, e esse sonho foi interpretado, e eu deixei aqui até marcado, no versículo 14, que José disse bem assim, depois que interpretou o sonho para ele: mas lembra-te de mim, quando te for bem, peço-te de compaixão para contigo, e faze-me menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa, pois fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei. E falou tudo aquilo. Aí diz aqui, vou ler um pouco aqui para vocês. Eu também sonhei três cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto, aqui já foi a interpretação do padeiro. No cesto mais alto havia de todo amarraço, havia de todos os manjares de Faraó. Arte de padeiro, mas as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro destes 3 dias, Faraó tirará fora a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. Ora, no 3º dia, o dia do nascimento, o dia do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe na presença dos seus oficiais. Restaurou o copeiro-chefe, como assim foi feito, né, na interpretação do sonho, cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José lhe havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. É interessante também algo assim, que me marcou aqui e que a gente passa, né, nessa vida de nosso Deus, é que muitas das vezes a gente ajuda tantas pessoas, umas são gratas e outras não. Muitas vezes a gente se dedica tanto às pessoas e nem sempre recebemos dela aquilo que damos. Nem sempre recebemos do outro o melhor. Aquele homem foi grandemente abençoado pela interpretação de sonho ali de José, o copeiro mor. E José ainda disse: lembra-te de mim a Faraó. E ele recebeu ali a recompensa e não se lembrou de José. Ele já estava livre. E ele esqueceu de José, mas Deus não esqueceu de José. Como Deus não esquece de nós. Como Deus não esqueceu de você. Quantas vezes você estendeu a sua mão para pessoas que chegavam para você e que necessitavam, e você foi lá, você ajudou, você se empenhou em ver o outro ou os outros melhor ou melhores. E quando eles conseguiram se safar da situação ruim, deram-lhe as costas e esqueceram de você. Eu já passei N vezes por situações iguais. E não é fácil, é muito difícil. Não é fácil, é muito difícil. Mas Deus é um Deus de justiça e Ele contempla tudo. O Senhor, Ele vê tudo.
Ele vê todas as coisas. Ele vai além do que o que nós estamos vendo. Por quê? Porque Ele conhece o que está dentro de cada um de nós. Deus, por acaso, não sabia que aquele homem esqueceria, o copeiro mau esqueceria ali de José? Esqueceu. Mas Deus não deixou de dar a interpretação dos sonhos e fez. Porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. E aquele homem esqueceu dele. Mas, porém, todavia, 2 anos depois, Deus se revelou em sonhos a Faraó. E aí ele chegou onde ele queria chegar. Mas para Deus chegar onde Ele quer chegar em nossas vidas, nós precisamos perseverar. Nós precisamos ficar firmes no Deus que não falha conosco. Porque em toda a passagem da vida de José, ele se decepcionou arduamente com o homem, tanto dentro da família dele, como fora da família. Em todos os lugares onde ele passou, ele se decepcionou com pessoas, assim como nós. Mas em todo tempo, Deus não o decepcionou. Você diz assim: o Senhor, Ele tem visto a minha aflição, mas parece que Ele não quer fazer nada por mim. Por quê? Porque não muda a minha vida ao invés de melhorar, tem piorado. O que diria José do Egito? A vida dele, quando vinha aquela ação maligna para tirar a vida dele, para tentar aprisionar a ele, para tentar parar a ele, aí ele resistia, José resistia firme, na presença do Deus que ele servia, e depois ele começava a reagir tranquilamente, na confiança do Deus que servia, e quando as coisas começavam a fluir, o diabo vinha novamente para tentar impedir o propósito de Deus na vida de José. Mas mesmo assim José não desistiu, José ele não pensou em parar. Resistir ao inimigo, ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Resistir ao inimigo, ele fugirá de vós, diz o Senhor Jesus. Se você, na força do Senhor, confiar no Deus desta palavra, que com muito amor, Ele foi ali, deu a vida na cruz do Calvário por todos nós e continua lutando por esta causa, esta peleja que não é minha nem tua, mas é dele. É da obra dele, porque o Senhor, Ele deu a vida dele, não foi somente para mim e você, mas foi para milhões e milhares. Ele deu a sua vida para a humanidade. Ainda que a humanidade rejeitou, deu as costas ao Senhor, mas muitos amam a Jesus. Ainda que o próprio Deus, quando fez a sua criação, e a própria criação deu as costas a Deus, e Deus se arrependeu de ter criado tudo o que Ele fez, Ele olhou para o Talaciá, Ele olhou para a terra e viu um único homem, e disse que esse único homem era o único homem justo na terra, chamado Noé. E por causa desse único homem justo na terra, chamado Noé, Deus fez uma nova aliança. Por quê? Porque o Senhor, Ele olha o coração e sabia que o coração de Noé era justo. Era coração de homem que nunca deixou de fazer a vontade de Deus. E o que levou Noé a galgar o caminho de vitória foi a fidelidade, a obediência, a perseverança. E ele fazia à risca tudo que Deus ordenara ele fazer. Da mesma forma foi o que fez José do Egito galgar o caminho de vitória. Para você que assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de dar o seu like. Outra coisa, não se inscreveu ainda nesse canal? Inscreva-se, você será grandemente abençoado. E outra coisa, compartilhe esses vídeos com todas as pessoas que você ama. Deus abençoe.